trabalhar aqui, ó, a cintura, não só ela, mas o nosso foco hoje vai ser a cintura. Então, a gente vai ter que pensar em aquecer, mas antes da cintura, nós vamos aquecer articulações e respiração. Então, volta a respirar. Quer dizer, a gente já tá respirando, agora mais profundo, ó. E entra ar, abre as costelas, não só o braço e ombro. Solta o ar, fecha as costelinhas. Entra ar, abre aqui, ó, costelas, como se estivesse fazendo isso aqui quando entra ar. Quando solta o ar, fecha elas. É para fazer esse movimento, ó. Entra ar, abre costelas, solta o ar, fechou costelas. Entra ar, abriu costelas. Solta o ar, fechou costelas. Entra ar, abriu costelas. Solta o ar, fechou costelas, agora na frente. Entra ar. Pode mandar os braços bem para trás para abrir mais o tórax. Solta o ar, contrai o abdômen, fecha as costelas. Entra ar, abre as costelas. Solta o ar, fecha as costelas. Entra ar, abre as costelas. Solta o ar, fecha as costelas. Entra ar, abre as costelas. Solta o ar, fecha as costelas e o abdômen. Entra ar, abre. Solta o ar, aperta aqui, ó, costelas para dentro e o abdômen para dentro mais uma vez. Entra ar pelo nariz, solta o ar pela boca, fechou as costelas, soltou os braços, gira os ombros com as mãos assim, ó. Voltadas na posição neutra, que é uma palma da mão voltada para outra. Isso. Ai, vou tirar minha blusa que tá calor. Importante, pensa nos ombros, não deixa pensar somente nas mãos e nos braços. Além dos ombros, quero dizer, nós vamos trabalhar as costas. Então, nós temos que pensar, além dos ombros, mobilizar escápulas, peitoral. Exagera no movimento das escápulas e do peitoral. Escápulas e peitoral. Escápulas e peitoral. Escápulas, ai. Deixou para baixo, solta a cabeça. 1, 2, firma bem os pés no chão. 3, lembrando que não é assim. 4, não é assim. 5, coloca as mãos do lado do corpo e sinta bem na lateral aqui, ó. 6, só o pescoço, o quadril não mexe. 7, 8, 9, do 10 já gira. 1, 2, 3, 4, 5, e no outro sentido. 1, 2, 3, 5 e braços, fecha as mãos, gira os punhos. 1, 2, 3, respirando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, palma das mãos abertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no outro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com a mão fechada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltou, afastou a perna, circula o quadril. E 1, estralou. 2, 3, tenta passar por todos os ângulos, ó. Lateral, trás, lateral, frente. Bem solto o quadril. Trocamos o sentido. Grande.
Isso. Pensa em todos os sentidos. Ótimo. Principalmente quem está com dor na lombar, tenta liberar essa região lombar, alongar. Agora, mãos nos joelhos. Não é nem no joelho, é um pouco na coxa. E nós vamos mexer os pés e girar os joelhos. Tem que movimentar os pés também. 2, 3, também o quadril. 4, porque essas articulações são interligadas. 5, trocamos o sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Voltamos. Tirou uma perna e equilibra. Gira. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou o sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Essa perna foi para baixo e já troca. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou o sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizamos os círculos, vamos para os balanços. Braços. Coloca a respiração em um tempo. Esse balanço tem que levar o braço bem para trás, sem jogar o quadril para frente. Na frente, cruza. Trocando, o braço que vai para frente é para cima, troque e depois vai para baixo. 1. Respira. E coordena o movimento com a respiração. Entra ar pelo nariz, solta o ar pela boca bem solto. Articula bem o ombro, a escápula, a clavícula, que é aqueles ossinhos aqui, ó, do pescoço. E joga o braço bem para trás. Aí, soltamos. Perna. Braço contrário da perna só para equilibrar. Mas a ênfase está lá na perna. Chuta, 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 chuta. Bem solto a lombar e o quadril. Parece que a perna vai sair do corpo. Isso. E trocamos. Pisou. E mantenha a respiração. Estamos ótimas porque nós já estamos fazendo com o braço contrário da perna. Não precisamos nem corrigir, já está tudo certinho. Braço contrário, bem solto. Parece que a perna vai ser arrancada do corpo. Isso, pisamos e cruzado. Cruza, frente. Isso. Perdeu o equilíbrio, toca o pé no chão, mas tenta não trocar porque é para fazer um pêndulo. Joga essa perna para fora do corpo. Hoje que o equilíbrio hoje está ótimo. Pisamos e trocamos. E solta a perna, joga a perna para fora do corpo, sustenta a lombar, cuida para não ficar travando a lombar. Tenta imaginar que a perna vai para o pé, a coxa vai rodar para o pé. E muito bom. Agora um pouco mais difícil. Atrás, nós vamos fazer assim, ó. Dobra, dobra, vou virar. Dobra, dobra. Opa, perdi o equilíbrio. Dobra. O braço é sempre para equilibrar. Então, ele vai ficar mexendo. Sempre para equilibrar. Dobra, 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 dobra. Ai, tô perdendo os equilíbrios. Pisou, trocou. E para trás, para trás, para trás, perdendo o equilíbrio, bem solto. Ai, perdi os equilíbrios, deixa eu voltar, continua. Não para de respirar, não trava a respiração. Aí, voltamos e parou no centro. Transferência do peso, gira essa perna, bem grande. Cruza para o lado, para trás.
bem grande. Bem grande, o braço vai servir para equilibrar. Se estiver fazendo pequenininho, o braço não vai mexer. É bem grandão mesmo, exagera com o joelho flexionado. Exagera, trocamos o sentido. Exagera, grandão. Grandão para o lado, para frente, para trás. Para o lado, para frente, para trás. Para o lado, para frente, para trás. Quando a gente se concentra, que a gente percebe o quanto que o quadril é utilizado para fazer equilíbrio. Trocamos. Solta todo o ar, o excesso de ar dos pulmões. E vamos. E grandão. Grandão. Opa. Bem grande. Bem grande. Movimento bem amplo. Quando a gente se concentra, fica bem legal. Quando a gente pensa em fazer o movimento, ó, grande, sem perder o equilíbrio. Para o lado, para trás. Trocamos o sentido. Grandão. Ai. Pode usar bem os braços para equilibrar, o que é normal. Aí, voltamos. Agora pequenininho. Pequeno, pequeno. Um círculo com a planta do pé para cima. E bem pequeno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas tem que ser por aqui, ó, pela virilha. Troca o sentido. Virilha, 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 virilha. E percebe como a perna de base trabalha muito. Respira, virilha, virilha, virilha. Trocamos o lado. Giro. Agora o pé fica apontado sempre para baixo, a planta do pé. Parece que a planta do pé quer encostar no chão. E tem um ritmo. Gira, 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 trocou o sentido. Gira, gira, gira. Parece que a gente tem um ritmo que está limpando o chão com a planta do pé. Gira, gira. Todos esses movimentos que a gente faz de equilibrar, o nosso transverso do abdômen está acionando. O que é o transverso? Se a gente colocar a mão aqui, ó, a gente vai sentir que ele fica mexendo para nos equilibrar. Mas não dá pra gente realmente sentir porque ele é bem interno. Aí, ele é bem interno, ele está bem colado nos órgãos. Respirou, subiu os braços, ficou na ponta dos pés. Traz a ponta dos dedos, mergulha e vai lá embaixo. Soltou o pescoço e a cabeça. Fica. Cada vez que solta o ar, o abdômen vai para dentro. Fica, eu só vou fechar uma janela que tem ruído lá de fora. Fica mais confortável assim. Então voltamos para a posição de flexão da coluna, do tórax. Volta desenrolando. Respirou. Vem pelos dedos das mãos, braços, cabeça, desceu. Respira quando subir, entrar, subir os braços lá em cima. Desce dedos das mãos, vai mergulhando, desceu o máximo que puder com os joelhos esticados. Vai dar uma pressão na cabeça, nos olhos, principalmente se dormiu pouco. Se dormiu pouco, se estressou, se está com uma alimentação ruim, vai dar pressão na cabeça. Volta devagar.
Aí perguntamos, quem não está assim? Ai, dedos, a gente tem que evitar ficar nesse estado de tensão exagerada, de falta de relaxamento, falta de descanso, falta de tempo livre. A gente tem que encontrar tempo para isso, para descansar, para dormir, para relaxar. Respire lá em cima. A gente tem que dar mais valor para o relaxamento nessa época. E porque a gente entrou numa fase que todo mundo fica bem doido para o final do ano. E não há necessidade, né? Vai lá na frente. Mas não é que não há necessidade, é que começa a aparecer mais compromissos, né? Voltamos. Só traz os braços, não levanta mais ele. Agora vamos começar com a cintura. Torce a cintura, torce. O que a gente tem que cuidar quando torce a cintura? Percebam os joelhos. Eles também torcem. Então, nós precisamos deixar eles um pouquinho mais soltos, não travar os joelhos e saber que eles fazem esse movimento. Eles só param de fazer esse movimento, por exemplo, se a musculatura for muito densa, muito firme demais, às vezes pessoa que faz muita musculação, fisiculturista, eles têm os músculos muito contraídos. Os músculos são muito fortes mesmo, assim, fortes às vezes de densidade. E daí o joelho acaba perdendo em mobilidade. Então tem que ter, infelizmente, a gente tem que ter tudo, tem que ter. É que daí é um pouco de exagero, né? A quantidade de músculos que eles têm, na realidade, não é um pouco. Para a função do dia a dia, para a qualidade de vida, para a mobilidade, para a saúde, fisiculturista não é saudável, tá? Aí eu não sei o que é... Aí, voltamos pela cintura e vamos torcer agora pela perna. Torce pela perna. Torce. Para torcer tem que jogar o outro braço lá longe, ó. Torce agora pela perna. Pega a perna e vai torcendo pela perna. Puxa o braço, o braço puxa a perna agora, ó. Braço puxa a perna, braço puxa a perna. Então, querer ser musculosa, né, é uma lógica inadequada, né? A gente tem que ter tônus muscular, firmeza muscular. Mas o fisiculturismo não é saúde. Ser aqueles músculos exagerados de academia não é saúde. Tá aí a Graciane Barbosa, que foi apresentar uma dança e destruiu o joelho, né? Porque não é a área dela. Dança não é a área dela. Então os músculos são mais tensos, mais contraídos e não tem mobilidade. Então quando precisa fazer um alongamento com potência, a articulação não dá conta de sustentar um músculo tão forte. Tá? Então, assim, todo exagero é problemático, né? Aí, voltamos. Afastando as pernas. E outra coisa que eu ia falar, então é legal que ela tá fazendo uma reabilitação que a gente chama de treinamento espelho, que ela faz todo o movimento com uma perna, para que a outra perna também responda melhor quando ela puder movimentar aquela perna. E esse treino funciona. Então, por exemplo, a pessoa que machucou o ombro, ela deve já na segunda semana começar exercício. Exercício para a perna, exercício para o outro braço, porque antes falavam assim, mas daí a pessoa vai trabalhar aquele braço e o outro não vai trabalhar, então ela vai ficar forte só de um braço. Não! O outro braço, ele também responde. A gente tem uma o nosso corpo responde colateral. Então, esse braço, quando eu mexo esse aqui também entende. Neurônio. Então, chama neurônio espelho. Antes não usava-se pouco, hoje está se usando muito mais esse neurônio espelho. Eu acredito que agora, mão no joelho, com o caso da Graciane Barbosa, vai se usar mais ainda. Eu já uso há algum tempo já, por exemplo. Fez cirurgia do ombro, não deixa de fazer pilates. Vem, faz exercício de perna, faz exercício com um braço só, e depois quando o outro ficar saudável o suficiente para fazer exercício com os dois, faz exercício com os dois. A recuperação é muito, muito mais rápida. Então, esse neurônio espelho, agora tenta chegar lá no pé. Ajuda muito na recuperação. Então, hoje já tem pessoas que fazem cirurgia, em 2 semanas já estão voltando para o Pilates. Cirurgias mais simples, né?
Tipo, que dê pra pessoa andar, que dê pra pessoa se mexer. Mesmo punho. Fraturou o punho. A mão esquerda, vem pro Pilates para fazer com a mão direita. Quando for liberado a mão esquerda, começa a reabilitação da mão esquerda. E muitos médicos, eu estou bem feliz que já estão entendendo isso. Que dá para fazer exercício mesmo estando com um membro imobilizado. Tenta chegar no pé jogando o quadril para trás e torcendo. O quadril que manda no movimento. Então, se tiver sentindo muito desconforto, movimenta mais o quadril. Joga o quadril para trás, volta. Joga o quadril para trás, volta. E vai torcendo ao mesmo tempo. Ótimo. Voltamos. Fechou os pés. Respirou. Subiu os calcanhares. Nós vamos descer. Desceu. Anda com as mãos e vamos para o V invertido. Chegou no V invertido? Levanta os calcanhares, desce. Levanta. Agora já estamos super aquecidas de músculos, articulações, tendões, ligamentos. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos dobrar os joelhos, empurrar os ombros para trás e já vamos começar com uma prancha. A meia atrapalha muito na prancha, que nós vamos fazer prancha em movimento. Então, quem está com meia, vamos tirar. Então, vai funcionar assim. Apoiamos as mãos, abdômen. Primeiro, solta ele. Solta tudo na direção do chão, sobe os ombros, fica bem desalinhada. Não pode fazer prancha assim. Sobe exagerado, soltando o ar e contraindo o abdômen. Não faz prancha assim. Esse movimento, troca de novo, é de mobilidade. Solta o ar, o abdômen para dentro. Entra ar, o abdômen, solta lá para baixo, tórax. Arrebita o bumbum, levanta a cabeça. Solta o ar, puxa o quadril para dentro, a cabeça para dentro, arredonda para cima. Importante, mãos alinhadas com os ombros, joelhos alinhados com o osso do quadril. E de novo, entra ar e solta. Puxa todo o assoalho pélvico para dentro, a cabeça para dentro, quando soltar o ar. Quando entra ar, expande. Quando solta o ar, para dentro. Ok, finalizamos essa parte. Cotovelos no chão. Solta bem o pescoço e a cabeça. Como que eu sei que eu estou na posição correta da prancha com o cotovelo no chão? A testa fica alinhada com os polegares. Alinhou, esticou uma perna, esticou a outra, ficou. O que eu quero dizer? Ó? Se a cabeça está encostando no chão, os ombros estão sobrecarregados. Então, eu tenho que ficar a testa na linha do polegar. Fica, fica, fica. A respiração. Solta o ar, abdômen para dentro. Solta o ar, abdômen para dentro. Solta o ar, abdômen para dentro. Dobrou os joelhos e nós vamos para a segunda fase já, que é de movimentos. Mãos afastadas na linha dos ombros. Puxa o tórax para cima, estica a perna e vem. Puxa, puxa, puxa a perna. 1. Puxa o joelho para dentro. 2 para o centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrou os joelhos, solta os braços atrás, solta a cabeça e relaxa. Os ombros, o pescoço, a cabeça, a nuca. Uma torçãozinha. Traz o braço direito do lado do joelho, ó, do lado do joelho, e ele vai virando. Virou, encosta, nem que tenha que levantar o bumbum. Encosta a cabeça no chão, sobe o outro braço, torce o tórax. O tórax não é só o ombro que faz força, por favor.
Nós vamos nos concentrar no tórax e na cintura. Torce o tórax e a cintura, relaxa o pescoço, respira cada vez que solta o ar, levemente o abdômen para dentro. Fecha as costelas quando solta o ar. Abre as costelas quando entra ar. Expande o tórax entrando ar, solta o ar, o tórax se fecha. Como se fosse um balão de festa, exagera na respiração torácica. Exagera na respiração torácica. Vai relaxando o quadril. O braço que está em cima vai descer. Levanta só para tirar o braço direito. Encaixa, eu vou virar assim. Encaixa o braço esquerdo e vai puxando ele longe, assim, ó. Pra lá, pra lá, pra lá. Apoiou a cabeça. E em algumas situações a gente tem que levantar o quadril. Não é que tem, o quadril levanta. Braço direito pra cima, tórax. E torce o tórax. Torce o tórax. Faz respirações profundas. Puxa bastante ar pelo nariz, que é inspirar, entrar. Solta o ar pela boca, fecha as costelas, abdômen para dentro. Respira profundo pelo nariz, enche bem os pulmões. Solta o ar pela boca. Lembra que é a costela que torce, não é só o braço. Agora dá ênfase na saída do ar para relaxar. Solta o ar e quando soltar o ar na posição, relaxa o corpo. Descemos o braço e vem desenrolando devagar. Voltou? Vai dar aquela sensação da gente estar torcida. Então, volta para esse exercício. Arredondou para cima, soltando o ar. Respirou, arredondou para baixo. Ombros longe das orelhas e de novo. Termina soltando o ar aqui e daí vamos para a posição neutra. Abdômen para dentro, tórax firme, pressiona o chão, pé para trás, pé cruzado. O joelho direito encosta no braço esquerdo. O joelho esquerdo encosta no braço direito. 1, 2, 3, 4, 5. Se ficar difícil, pode encostar o pé no chão, ó. 6. Pode colocar o pé no chão, 7. Pé no chão, ó. 8. 9. 10. Paramos. Respira, apoia os pés no chão, vem desenrolando, gira os ombros. Isso, ombros bem longe das orelhas. E vamos apoiar um pé no chão. Isso. Apoiou o pé no chão nessa posição. Torção de novo. Se é o pé direito, a mão esquerda vai para baixo. Torce o corpo, ajusta os dois braços e volta. Apoiou. Torceu o tórax. Encostou a mão no chão. Torceu o tórax. Já vou mudar de lado para mostrar. Pé direito, mão esquerda. Tórax, encostou a mão no chão. Tórax para baixo, tórax para o lado. Tórax para baixo, tórax para o lado. Tórax para baixo, tórax para o lado. Vamos nos concentrar apenas na região torácica. Região torácica.
região do tórax, região do peito, região do peito. O osso externo, trocamos. Sobe, pisa, troca a perna. Braço contrário da perna que está na frente, apoia no chão. Não é o braço, isso, não é o braço que faz força. Apoiou a mão no chão, abre o tórax. 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 Apoiou a mão no chão, tem que se concentrar, senão a gente puxa o braço. E é o centro do peito. Centro do peito para baixo, centro do peito para cima. Centro do peito para baixo, centro do peito para cima. Tem que pensar. Centro do peito para baixo, centro do peito para cima. Centro do peito para baixo, centro do peito para cima. Centro do peito para baixo, centro do peito para cima. Centro do peito para baixo, centro do peito para cima e volta. Trouxe as pernas. Respire e nós vamos sentar. Então, vem trazendo aqui as pernas. Isso. Estica as duas. Primeiro, só um descansinho. Respirou? Toda vez que a gente termina uma torção, parece que a gente sai meio torta. Então, eu vou virar de frente. O que nós vamos pensar quando nós fizermos torção a partir de agora? O que é uma torção, em primeiro lugar? É uma espiral. Então, ela, agora sentadas, ela pode ser mais simples, aquela que a gente já conhece. Pega a perna direita, passa para o lado esquerdo. Aquela que a gente já conhece. Cruza o braço. Isso é uma torção. Todos estamos torcendo o ombro em relação à articulação do quadril. Ok? Ó, o ombro, a articulação do quadril em relação ao ombro. Agora, se a coluna tá para cá, ainda não tem espiral na coluna. Para ter espiral na coluna, nós temos que ir torcendo o tórax em relação ao osso do quadril. Então, o tórax é que tem que virar. É aqui, ó, o centro do peito que tá voltado para cá, ele vai voltar para o lado. A intenção do centro do peito seria virar lá para trás. Então, não é o braço, é o centro do peito, tá? Então, se concentra no centro do peito. Agora, cada vez que soltar o ar, o abdômen vai para dentro. Quando nós fazemos uma torção sentindo o centro do peito, nós vamos sentir os órgãos internos torcendo. O braço, ele só faz uma chave, que a gente chama, que é não deixar voltar. Mas quem move mesmo é o tórax. A Thaís levanta um pouquinho o queixo e olha lá para trás. O braço de trás, ele acompanha o movimento da cintura e do tórax. Então, agora vocês vão se concentrar em torcer mais a cintura. É igual uma toalha que a gente está torcendo, nesse caso. Vai torcendo a toalha, que é o centro do corpo. Não é o braço, não é o quadril. Nem braço direito, nem braço esquerdo, nem quadril. É a cintura, o centro do peito, a garganta. Mais o centro do peito ainda para quem tem hipercifose, que é corcunda. Para quem tem o tórax, tem um nome para ele quando ele não se mexe muito, sabe? Retificação torácica. Volta devagar. Quando voltar, só para dar um alívio, porque a gente volta mesmo, parece que assim, ó. Quem tem que chama escoliose tridimensional, a pessoa é assim e a cabeça é para cá, ó. A pessoa é assim, ó. O ombro, eu tô exagerando um pouco, mas o ombro fica torto. Tem que fazer dos dois lados? Sim, tem que fazer dos dois lados, por mais que tenha um lado mais torto que o outro. Então, quando a gente volta meio que parecendo que tá torto. Então, compensa lá na frente e relaxa o pescoço e a cabeça. Quanto que eu vou para frente? Quanto conseguir. Cada uma vai, tenta segurar, tem que sentir que tá alongando, né? No tornozelo, no pé, no calcanhar, vai indo pra frente, levando o tórax pra frente. Respira profundo e solta todo o ar. E essa mobilidade torácica é bem importante para os nossos órgãos internos.
Respirou, solta o ar e voltamos. Aí traz essa perna, vamos com a esquerda. A primeira parte é cruzar, ó. Agora é o ombro em relação ao quadril. O tórax, a coluna tá de frente. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu falo torção e olha o que acontece. O braço foi para trás e a cabeça virou. Mas e cadê o centro do corpo? Cadê o centro? Então não é toda torção. Nós vamos pensar aqui, ó. Do umbigo, do peito até o queixo. E lá atrás também. Do cóccix, lombar, torácica até a nuca. Então a cabeça só acompanha, o braço só acompanha o centro, tá? E, então abraçou o máximo que puder, cada um no seu abraço. A mão encosta, agora pensa primeiro no quadril. O quadril é a base da toalha. Toalha molhada, tá torcendo para tirar água. Aí vai torcendo o quadril primeiro. Vai torcendo a cintura. Aí os braços vão acompanhando, vai torcendo o centro do tórax. Levanta um pouquinho o queixo, levemente o pescoço. Respire e solta todo o ar. Fecha os olhos e se concentra como se fosse uma toalha. Vai percebendo o que acontece com os órgãos internos. Os órgãos internos vão torcendo também. E vai torcendo. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Precisa sentir o quadril torcendo? Sim. Precisa sentir a lombar torcendo? Sim. Precisa sentir o osso do peito torcendo? Sim. E aí o que acontece conosco? Fica difícil de respirar. É porque os pulmões também estão sendo torcidos. O intestino, o estômago. Além de trabalhar músculos, o Pilates trabalha os órgãos, as vísceras, a circulação sanguínea, as articulações. É muito diferente de musculação? Eu acho muito melhor, porque a gente trabalha movimentos que nós fazemos no dia a dia. Ó. Isso a gente faz no dia a dia. A gente precisa ter esse corpo flexível, com mobilidade. E é normal que a respiração fique um pouquinho mais difícil, porque uma toalha molhada, a gente vai torcendo e tirando a água, então nós estamos tirando mais ar, mais sangue, e quando volta, volta devagar. O sangue volta fluindo com mais força para essa região. Então aumenta a capacidade vascular e capilar. Volta devagar e vamos lá para frente. Então essa é exatamente a mesma coisa, toda vez que torcer, pensa em toalha. A gente torce, o sangue também diminui, ele não para, né? Que nem uma toalha molhada, ela continua molhada. Aí quando você abre a toalha e coloca ela debaixo da água de novo, ela absorve mais água. Então é a mesma coisa, quando a gente tem líquido no corpo, quando a gente volta, o sangue, o líquido, vai para esses órgãos, ajuda a melhorar todo o trabalho dos órgãos. Sangue é vida, é o que leva alimentação, é o que leva alimento, é o que leva oxigênio, o que ajuda na nossa imunidade, porque leva células T, células brancas. Solta o pescoço e a cabeça. E agora vamos lembrando de sentir o corpo esticando para frente. Volta devagar. Uma torçãozinha clássica essa. Mas que é possível de ser feita errada. Você vê, uma torção clássica, mas pode ser feita errada. Não afasta muito a perna, que o objetivo não é esse. Puxa o osso do quadril, lá para trás, alonga a coluna. Primeiro, nós vamos um pouquinho para frente. Solta a cabeça. Movimenta um pouquinho os pés, flexão, ponta, tornozelo. Verifica se consegue mexer os pés e as pernas com o tórax para frente, mesmo que ele não desça muito. Ótimo, vamos voltando devagarzinho. Já doeu a lombar, tá desconfortável, então a Ana pode fechar um pouquinho mais as pernas, tá bom? Abre o peito, agora é um pouco mais difícil. Torce a cintura de novo. Aqui a tendência nossa é usar o braço e o ombro de novo. A mão vai para lá da perna, passa pro dedo mindinho. 1, aperta a cintura 2, torce o tórax 3, torce a cintura 4,
torce as costas 5, a torção é da coluna 6, puxa a cabeça para fora do corpo 7, 8, 9, 10, volta devagar, volta no centro, é essa linha que vai torcer, torceu, 1, 2, quadril 3, quadril 4, cintura 5, costela 6, peito 7, 8. Por mais que modifique a posição do corpo 9, a torção tem que sair pelo centro do corpo. 10. Voltamos. É esse centro aqui, ó, que vai ajudando a torcer. Fecha, dá uma soltadinha e vamos agora para a parte deitada. Então, tatame, colchonete, apoia os cotovelos. Essa parte de deitar, depois de fazer as trações, ela fica um pouquinho dolorida. Então, dobra os joelhos e segura. Aí faz assim, ó, deixa eu virar pra cá. Um círculo de joelhos, ó. Circula. Mas esse círculo a gente faz com os joelhos, mas tem que sentir lá no quadril. Parece que tem um círculo em volta do osso sacro, do osso do quadril, ó. É o quadril que faz o movimento. O quadril que faz o movimento. Aí para o outro sentido, o quadril que faz o movimento. Dá pra gente pensar nos joelhos? Dá. Segura nos joelhos e faz um giro com os joelhos. Basicamente a mesma coisa, só mudou a posição. Esse exercício, ó, se eu fizer círculo pensando no joelho, agora círculo pensando no quadril. É quase a mesma coisa. Braços do lado na linha dos ombros, igual o Cristo Redentor. Pernas caem para a direita, torce pelo umbigo, torce pelo centro do peito, a cabeça vira para o lado contrário dos joelhos. Respira e vamos torcer para o outro lado. Respira profundo. Solta todo o ar. Relaxa bem os dois ombros. Volta para o centro. Estica a perna direita. Torce a perna esquerda. Olha para o lado esquerdo. Pode até ajudar com a mão a puxar um pouquinho mais a perna da torção. Aqui está dobrada. Voltamos para o centro. Trocamos a perna. A perna que está dobrada, a direita, cai lá para o lado esquerdo. Torceu. Pode segurar na perna para puxar a torção um pouquinho mais. Agora, essa torção, ela é muito mais pelo quadril. A gente sente e percebe o quadril torcendo um pouquinho mais. Voltamos para o centro. Dobra de novo os dois joelhos, só segura e faz balanços para o lado, até cair. Cai para um lado, cai para o outro. Aí, quando cair para um lado, ó, a cabeça vai continuar, ó. Continuou torcendo o pescoço. Aí, quando voltar para o outro lado, a cabeça continua a torcer. Aí, volta mais uma vez. Agora é uma torçãozinha leve da cervical. A cabeça continua a olhar lá para trás do ombro. Relaxa os dois ombros, longe das orelhas. Volta. Dá para voltar com a cabeça apoiada no chão. E vai girando de novo, a cabeça é que torce mais. E volta para o centro.
Apoiou os dois pés. Espreguiça. Estica bem o corpo, gira tornozelos e punhos. E traz os braços, coloca as mãos nas costelas. Ajusta o quadril, ajusta as pernas, relaxa os ombros, respira profundo. Agora a respiração é só pelo nariz, não tem mais respiração pela boca. Sente o desconforto na lombar? É só dobrar os joelhos e relaxar mais a região lombar no chão. Respira profundo, só pelo nariz. E nós vamos relaxando ao redor dos olhos, ao redor da boca, relaxando a cabeça, o cérebro, aliviando a mente, preparando-se para um dia tranquilo, percebendo a coluna agora bem alongada, relaxada no chão. E para que a gente consiga realizar os exercícios de Pilates, que tem muita contração junto, a gente precisa aprender a relaxar. Então, para aprender a contrair, precisa aprender a relaxar. Então, esse momento é de extrema importância, principalmente porque ao longo da nossa vida, a gente tem a tendência muito mais a contrações do que relaxamento. Então, precisa aprender a relaxar os músculos, os ligamentos, os tendões, relaxar a mente. Então, sinta uma expressão suave no rosto e relaxando o pescoço, a garganta, soltando bem os braços. E relaxando cotovelos, antebraços, punhos, mãos, os dedos até as unhas, acalmando o coração, relaxando os órgãos abdominais, a cintura, o quadril, até relaxar os glúteos, virilhas, e soltando as pernas, relaxando as coxas por dentro e por fora, soltando bem os joelhos, e aliviando panturrilhas, tornozelos, os pés, até os dedos, até a planta dos pés. E sinta o corpo inteiro relaxado, a mente tranquila, as emoções serenas.
Agora, aos pouquinhos, vamos movimentando os dedos dos pés, das mãos, pés, mãos, pernas, braços, a cabeça. E se der vontade, espreguiça. Estica, boceja. E quando estiver preparado, vamos virando para o lado. E uma posição que ajuda a soltar bem a lombar. Soltar a cabeça, o pescoço. E agradecemos por este dia, por mais esta oportunidade de vida. Pedimos muito a Deus que esteja conosco, mas lembramos que a responsabilidade sobre nossas vidas é totalmente nossa. Não podemos transmitir para ninguém essa responsabilidade de cuidar da nossa saúde, dos nossos pensamentos, perceber as decisões que tomamos, total responsabilidade nossa as decisões e ações que tomamos. Pedimos a Deus que nos ajude, clareando os pensamentos e a perceber tudo que está ao nosso redor. Visualizamos uma luz brilhando no nosso corpo, iluminando a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso caminho, os nossos familiares. E nessa presença divina temos certeza que a nossa vida é abençoada e teremos muitas coisas boas pela frente. Mãos do lado dos joelhos, ajusta os pés e o quadril, solta o pescoço e a cabeça e vem desenrolando devagar, abaixando os ombros. Alivia o pescoço e a cabeça é a última a chegar. Parabéns para nós!